Essa placa de vídeo é uma dor de cabeça. A placa já veio de outra assistência. A placa chegou cheia de fluxo. É incrédulo, né? Quando a gente passa o orçamento para eles. Explica aí pro pessoal entender. O cliente ele informa que o equipamento ele liga quando quer, funciona quando quer. E o que tem defeitos que são intermitentes. Muito provavelmente isso aqui deve ter chegado na sexta. No sábado a gente analisou, funcionou normal, mas hoje, na segunda, ele apresentou problema. O cliente aqui que tá falando, Da assistência técnica, reclamando. tô achando que foram vocês que danificaram a placa de vídeo. Estabilizou agora, ó. Estabilizou um pouquinho, ó. Ó, já deu imagem. Tá vendo, gente? Que o cliente lá na casa dele não consegue identificar. É uma placa-mãe antiga, as memórias é DDR3, é uma memória antiga também. Eu acho que aqui tem uma 4060. Em fase de teste, tá vendo? Para destruir seu equipamento, para quebrar seu equipamento. Fala pessoal, beleza? Vamos embora para mais um dia. Vamos ver o que a gente tem hoje na bancada. Temos probleminhas aqui com os consoles. São dois consoles aqui na bancada. Aqui é um Series S e um One S ali na frente. Beleza? Equipamentos que estão na bancada aqui do menino do lado. Aqui a gente vai ter uma placa de vídeo. Galera, essa placa de vídeo é uma dor de cabeça. Deixa eu virar aqui rapidinho. E aí, gente, essa placa já veio de outra assistência, certo? É por isso que eu sempre digo, ó, vocês têm que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado nas assistências que vocês levam. Por quê? A placa chegou cheia de fluxo, certo? Toda melada. A placa nitidamente, se você olhar, ela tá melada aqui, desse lado, ó. Tá vendo? Esse fluxo aqui foi a gente agora, beleza? Mas a gente não entrega desse jeito. A gente faz a limpeza da placa, a placa vai para uma cuba ultrassônica. Tanto reparo a gente passa para o cliente. E aí o que acontece? Essa placa estava com curto aqui. A gente viu que já mexeram aqui, ó. Se você olhar, o capacitor ele tá preto. O capacitor não, a bobina tá preta. Tá vendo? Muito provavelmente eles não protegeram esse lado, só protegeram o outro lado, que é comum também, mas eu acho que o calor foi excedido, cara, porque ficou preto aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente teve que retirar todos esses caras daqui. Por quê? Porque o PEX não estava subindo. Certo? A gente acabou de trocar o CI de novo, tá realizando os testes, beleza? Mas eu queria conversar com vocês sobre outra coisa, né? Sobre um equipamentozinho que tá aqui. Veja só, coisa que é comum, né? E muitas das vezes o pessoal fica incrédulo, né? Quando a gente passa o orçamento para eles. E aqui é o seguinte, eu não sei por que às vezes a imagem fica estourando, ó. Tá vendo? Ó? Doideira. E aqui é o seguinte, gente. Esse computador aqui veio para cá, a gente fez a análise. Esse computador não apresentou defeito, não foi? Foi isso mesmo? Não apresentou. De primeira não apresentou. Ligou normal. Explica aí pro pessoal entender. O cliente ele informa que o equipamento ele liga quando quer, funciona quando quer. Porém, aqui em todas as fases de teste chegou a funcionar normalmente. E aí hoje pela manhã chegou a apresentar o defeito que ele informou. Depois de um dia, né? Isso. Depois, na verdade, na sexta-feira, no sábado a gente tava rodando tudo ok. E hoje na segunda já apresentou o defeito que ele informou. Pronto. Bom, vocês entendem que tem equipamentos que eles têm defeitos intermitentes. Ele tem hora que pode dar defeito, agora pode dar defeito daqui a meia hora, pode funcionar o dia inteiro. Esses são os piores problemas. Principalmente quem já fez curso com a gente aí de reparo de placa de vídeo e já viu que tem defeitos que são intermitentes, né? Isso pode ser em placa de vídeo, isso pode ser em placa-mãe, isso pode ser em notebook, beleza? Então, às vezes a gente faz o orçamento aqui, por isso que o orçamento não dura só um dia, por causa disso, porque a gente pede no mínimo aí 3 a 4 dias. Por quê? Por causa desse tipo de problema. Se for um equipamento que a gente já identificou o problema de cara, já na hora, beleza. Agora, se for um equipamento intermitente como esse, a gente demora porque passa de um dia para o outro, né? Por exemplo, esse caso aqui passou do sábado, muito provavelmente isso aqui deve ter chegado na sexta. No sábado a gente analisou, funcionou normal, mas hoje na segunda ele apresentou problema. Então assim, tem defeitos, gente, que são desse jeito mesmo. E aí o que acontece? Eu vou chegar lá, eu vou chegar aonde eu quero, vocês vão ver. É um cliente aqui que tá falando na tora, falando da gente. Sei lá, quase cai agora. O cliente falando aqui
da assistência técnica reclamando, né, para vocês verem que as coisas que acontecem. Cliente reclamando, dizendo que a gente passou um defeito e agora está dando outro, né? E por que a gente não identificou de cara o problema logo da placa de vídeo, só identificou o problema na placa-mãe? Eu tô achando que foram vocês que danificaram a placa de vídeo. Meu amigo, é para você ver o que acontece. Então, vamos virar aqui para mostrar para vocês o que é que tá havendo com esse computador e eu volto para essa conversa de novo. Pronto, vamos lá. Aqui, hoje ele apresentou problema. Qual é o problema? Liga aí para o pessoal ver. Ele liga, lembrando, tá com o pendrive do Pix, então ele deveria bipar para dar vídeo, mas aí ele não dá nada e se desliga. Veja só, viu? Ó, desligou. Lembrando, é uma X99, placa-mãe X99, se desligou. E agora ele liga de novo. E daqui a pouco ele desliga de novo. E daqui a pouco ele liga. E aí ele faz isso umas 6, 7 vezes para poder arrancar, para poder funcionar, certo? Então vou mostrar para vocês agora qual é o defeito desse computador. Vamos lá. A gente vai colocar um testezinho rapidinho aí para vocês verem. Vamos desligar o computador. Que teste é esse? Um teste básico. A gente já está indo direto nele, porque a gente já analisou a placa e viu que está tudo ok. Então a gente já está indo diretamente nele para vocês verem o que é, para não perder também muito tempo. Se vocês notarem, aqui ó, estabilizou. Pelo menos aí. Estabilizou agora, ó. Estabilizou um pouquinho, ó. Se vocês notarem, aqui fica caindo e subindo, ó. Esse problema aí de ficar caindo para 19, aqui ficar caindo, como é uma placa, muito provavelmente se ele botar essa fonte e outra placa-mãe, isso não vai ocorrer, de ficar reiniciando. Mas só que essas placas-mãe X99, elas costumam ser muito sensíveis, tá ligado? A isso. Então, gente, ó, essas oscilações aqui que tá dando agora, tá fazendo com que a placa-mãe fique ligando e desligando. Então, quando ele estabiliza aqui, depois de um tempo, depois de umas 5 reiniciadas, 6, 7, ele volta a funcionar e aqui estabiliza. Mas eu vou mostrar para vocês que quando a gente coloca outra fonte, de primeira, o computador, ele já funciona. Aqui atrás já bipa, né? O pendrive já bipa, ele já dá imagem, beleza? Eu vou fazer isso agora, vou conectar essa fonte externa e vamos ligar o computador, certo? E vocês vão ver que ele já vai funcionar de primeira. Vamos lá. Você vê, né? A galera, tem gente que realmente não entende. Eu tento entender também porque é leigo. Agora, a partir do momento, gente, que você, né? Não são todos, claro, graças a Deus, é uma minoria. Começa a desconfiar do trabalho da empresa, aí é outra história, certo? A gente já faz isso para tentar ser o mais transparente possível, gente. Possível. Ó. Vamos startar agora. Ó, já deu imagem. Tá vendo, gente? Bipou. Já deu imagem, apareceu o nome ali, Macnist. Então, mais uma vez, vamos desligar a máquina. É aqui? Aqui sim. Pronto, ali. Vamos desligar a máquina e vamos ligar de novo. Liga de novo. É incrível, de primeira já funciona. Tá vendo? Sendo que no sábado o equipamento não tinha apresentado esse defeito. No sábado ele ligava, de primeira já funcionava. Então a gente não consegue identificar o problema do computador se ele está funcionando perfeitamente. Beleza? Olha aí. Só para vocês verem os tipos de defeito que chega aqui. Normalmente as maiores dores de cabeça são quando é computador assim, né? Que o cliente lá na casa dele não consegue identificar de primeira mão o que é que está acontecendo. Ele não sabe se é a placa de vídeo, ele não sabe se é a placa-mãe, ele não sabe se é a fonte, então ele manda aqui pra gente. Beleza? Então, pessoal, a gente tem um equipamento aqui
né? Justamente esse equipamento que está aqui do lado, tá vendo? Esse equipamento aqui, que a gente fez o orçamento dele, certo? Olha, dá uma olhadinha aqui, só dei uma sacada. É um equipamento um pouco antigo, tá vendo? É uma 1155, é uma placa-mãe muito boa para a época, isso aí eu não tenho dúvida. Mas é uma 1155, é uma placa-mãe antiga, as memórias é DDR3, é uma memória antiga também. A placa de vídeo, olha, dá uma olhadinha. É uma GTX 1050 de 2 GB, é uma placa bem antiga, já é uma placa bem basiquinha hoje em dia. Então assim, gente, olha. Aqui a gente recebe todo tipo de modelo que vocês imaginar. 3080, 3090, 4060. Ó, eu acho que aqui tem uma 4060, por exemplo, nesse exato momento, olha, em fase de teste, tá vendo? Então, a gente recebe equipamento de todo o Brasil, via Correios, e a gente recebe todo tipo de equipamento também, né? Então, não é de hoje que a gente trabalha com reparo de placa de vídeo. Então, gente, a assistência técnica, a Ninja Infotech, ela é uma empresa que faz reparo, isso é óbvio. Ela não está aqui para destruir seu equipamento, para quebrar seu equipamento, para realizar reparo, né? E aí, o que foi que esse cliente falou? Ele falou assim, qual a história, né? Ai, Jesus, é muito complicado, é isso aí não. A gente fez a análise no computador, certo? A gente identificou um problema na placa-mãe. Então o computador, ele ligava e desligava na mesma hora, né? Não chegava a dar imagem, nada. Aqui na loja ele nunca deu imagem. Ligava e apagava. Então a gente fez uma análise, identificamos que a placa-mãe estava com defeito no VRM. A placa-mãe tem dois VRMs, certo? Ela tem o VRM de memória e tem o VRM de GPU, de CPU, né? Que é processador, é CPU. Então a gente identificou esse problema lá, repassou para ele, ele aprovou, certo? A gente também passou uma manutenção para a máquina, porque é uma máquina que está precisando de manutenção, já faz um bom tempo que não faz. Mas ele só aprovou o reparo da placa-mãe. Até aí, o reparo da placa-mãe. Até aí tudo bem, beleza? Então a gente fez o reparo, o equipamento voltou a ligar, voltou a dar imagem, passou 48 horas rodando, né? Que é o teste padrão da gente. Então nesse tempo a gente faz teste de estresse, estresse do processador, estresse da placa de vídeo, roda benchmark para simular possíveis jogos que ele vai jogar lá na casa dele, para poder entregar. E aí, meus amigos, passou em todos os testes, o cliente levou, chegou lá na casa dele, usou, deu defeito. Pouco tempo, o negócio aí de 2 dias foi Sanini. 2 dias no mesmo dia deu defeito. Deu no mesmo dia. No mesmo dia, vê só que coisa. Sendo que aqui não deu defeito. Dentro de 48 horas. Isso pode acontecer, defeito intermitente. Esses são os piores de resolver. Mas a gente conseguiu resolver. O cliente levou, deu defeito. Aí voltou para assistência, como garantia. Só que quando chegou aqui, a gente identificou que era uma coisa simples. A memória resolveu parar de funcionar. Uma memória resolveu parar de funcionar. Então a gente identificou ali que era somente uma memória. Eu acho que o cliente estava aqui na loja ainda, não foi? Ou não? Tava, né? O cliente ainda estava aqui na loja. Mostramos para ele, ele levou o equipamento. Beleza. Chegou lá, o que aconteceu? O certo era esse equipamento ficar aqui mais 48 horas depois que removeu essa memória. Mas beleza, era uma coisa tão simples e clara que a gente pensou assim, realmente só deve ser a memória. Então o cliente na mesma hora já levou o equipamento de volta. E aí chegou lá, adivinha? Parece uma coisa, cara, adivinha? Deu defeito de novo. E aí, meus amigos, daí vocês já viram, né? O cliente começou a desconfiar do trabalho da gente e aquela coisa toda. Falou assim, realmente, se vocês fizeram alguma coisa na placa-mãe, o que foi que fizeram na minha placa-mãe, sendo que tá tudo documentado, tá na documentação dele, né? É normal, tem cliente que pergunta de novo para ver se o que a gente vai falar vai divergir do documento. Pode divergir por parte, porque às vezes o equipamento tem um defeito secundário, como eu sempre falo aqui, beleza? É muito complexo, gente, eletrônica, reparo, não é simples assim como vocês pensam, não. É muito complexo. Então, a gente pediu para ele trazer novamente, ele trouxe o equipamento novamente, e aí, adivinha agora, a gente identificou um defeito na placa de vídeo, velho, vê só, parece uma coisa. Aí,
começou mais questionamentos. Claro, mas não, por que que a placa de vídeo tá dando defeito agora? Vocês condenaram a placa-mãe, olha só, vocês condenaram a memória, e agora você está condenando minha placa de vídeo. Eu tô achando que foi você que danificaram minha placa de vídeo. Mano, a gente trabalha com reparo, gente. A gente não trabalha quebrando equipamento do cliente. É o contrário disso. Eu disse pra ele, olha, é um equipamento antigo. Equipamentos antigos dão defeito com mais facilidade. Então, é uma 1155. É a memória RAM DDR3. É uma placa de vídeo antiga. A máquina inteira é antiga. Então, daqui a pouco, se brincar, até a fonte vai dar problema. Até a fonte pode dar problema. Então, por que não identificaram logo então? Por que não identificaram logo então? Né? Esse é o maior questionamento. Por quê? Eletrônica é o seguinte, gente. Quando uma placa de vídeo para de funcionar, ela pode ter um problema intermitente. Por que que eu estou dizendo isso? O que mais tem é lá no Instagram. Beleza que aqui o canal é novo, mas vocês vão ver mais vídeos sobre isso aqui. Mas lá no Instagram é o que mais tem, é vídeo nosso mostrando placas com defeitos intermitentes. É uma placa que liga, dá imagem quando quer. É uma placa que liga quando entra no Windows, perde vídeo, fica saindo som no fundo. É uma placa que liga, entra no sistema, depois que instala drive, perde vídeo. É uma placa que liga, dá artefato quando vai jogar. É uma placa que liga, roda jogos normais, e daqui a meia hora ela desliga, ela perde vídeo, ela reinicia. É uma placa que liga, passa 2 dias rodando e depois perde vídeo. Então, existem esses tipos de problema. São problemas difíceis, são problemas difíceis. Por que, Silas, chega tanto problemas difíceis aqui? Porque esses problemas mais difíceis a galera manda pra cá. Porque ninguém tá conseguindo resolver esses problemas e chega pra cá. Aqui é a última instância, velho. Aqui as placas de vídeo, aqui é só as trombas grandes, lá ele. Olha aí, Rodrigo, é só as trombas grandes pra tu aí, viu? Oxê, oxê, pra tu essas trombas tu gosta? Tu gosta? E aí, gente, esses problemas, eles são broncas mesmo de resolver. E a gente tenta explicar para o cliente com a maior paciência do mundo, só que a partir do momento que o cliente começa a dizer que a empresa está enganando ele, é outra história, cara. Pô, cara, se não confia no trabalho da gente, por que manda? Por que manda? É difícil, velho, difícil. Então, esses defeitos podem acontecer. Defeitos intermitentes acontecem. Vocês viram, né, o caso desse computador. É um caso simples, defeito simples. Intermitente, mas é simples. Mas tem casos de placa de vídeo intermitente e são os piores de resolver. Beleza? Então, preste atenção. Ó, eu tô com um equipamento aqui, eu não sei se é esse daqui. Eu não sei se é esse. Esse aqui é um RX580. Eu não sei se é esse. Mas, ó, tem alguns equipamentos que chegaram hoje aqui, ó, tá vendo? Placa de vídeo. É o que mais chega aqui, é placa de vídeo. Tem uns equipamentos que ela veio de uma outra assistência que eu até conheço, né? E o cliente falou que a assistência lá disse que o equipamento não estava dando vídeo e o defeito era X. Mas só que ele achou o orçamento caro, mandou para cá. Quando o equipamento chega aqui, que o técnico coloca no computador de teste, tem esse computador de teste aqui, tem outros lá atrás também. Adivinha? A placa de vídeo é imagem, velho. E aí o cliente ficou putaço. O cliente ficou pistoladaço aqui na recepção. Por quê? Porque ele pensou que a outra assistência tinha enganado ele, velho. Enganaram ele, não me enganaram lá. Disse, cara, não é assim, velho. Não é assim. O pessoal aqui já é instruído para isso, para falar, né? Para explicar as situações que podem acontecer. Quando é picaretagem, Pinóquio Tech, a gente sabe. A gente sabe. Quando é picaretagem, Pinóquio Tech, mentiroso, a gente sabe. Agora, num caso como esse, é um caso intermitente. Então, realmente, lá pode ter apresentado defeito e aqui funcionou. Então, muito provavelmente pode acontecer o que já aconteceu com os equipamentos. Da gente botar para rodar, dar imagem, a gente pede para ficar mais tempo e depois apresenta o problema. Beleza, gente? Então, prestem atenção. Veja para onde vocês vão mandar, para qual assistência vocês vão mandar. Se você realmente não confia naquela assistência técnica, não confia em mim, não confia em outra, não sei onde for, não manda. Se você não confia naquela assistência, não manda, porque gera desconfiança. E essa desconfiança nenhuma empresa gosta. Beleza, aqui tem empresa Pinóquio Tech, como eu falei, né? Que mente.
né? Mas só que a gente faz o possível para ser o maior transparente possível para vocês, cara. Aqui na assistência é assim. Aqui no Lab é desse jeito, gente. Então prestem atenção. É isso. É isso. Para vocês verem, né? O dia a dia aqui é fácil. É fácil aí. É não. Hein? É nada. É não. Tá nascendo cabelo branco já aqui na coitada aqui, pô. Entendeu, gente? Então é isso, ó, equipamentozinho que o defeito tá na fonte. Vamos repassar pro cliente, beleza? E é isso. E aquele dali, ó, estou tratando com o cliente, né? Informando para ele que a gente não quebrou a placa dele, que o defeito realmente é na placa de vídeo agora e eu posso fazer nada. É um equipamento antigo. Deu defeito na placa-mãe, deu defeito na memória, deu defeito na placa de vídeo e eu digo mais, pode dar defeito na fonte, mas não desconfie no trabalho da gente não, pelo amor de Deus. Aqui do lado a gente tem uma placa de vídeo, gente, que está finalizando a manutenção aqui, né? Aqui não era para estar fazendo manutenção outra pessoa, mas trocou aqui com ele. E é isso, gente, a assistência técnica, diariamente a gente recebe muito equipamento, vocês podem ver aqui, ó, placa de vídeo, boia, aqui tem algumas. Ali tem mais. Ali, ó, tem mais. Lá no final, se vocês olharem, também tem mais. Então aqui a gente recebe de todo o Brasil. Se vocês quiserem fazer envio de equipamento, na descrição, entre em contato com o atendimento. Na descrição tem tudo lá informando para vocês e o pessoal vai te ajudar a seu equipamento chegar aqui. Beleza? Trabalhamos com orçamento 100% gratuito. E é isso, vamos embora para a próxima. Valeu!